Olá, bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, relacionamentos e sexo. Então, vem entender como nosso transtorno pode influenciar até na forma como nos relacionamos com outras pessoas, na duração dessa relação e até nos momentos mais íntimos. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio, finalmente um episódio regular da tribo, depois da volta de férias, longas férias, que eu precisava, mas enfim. Esse episódio é uma roda de conversa. E lembrando que a gente tem uma meta para chegar em episódios de roda de conversa, é uma das próximas metas que a gente tá quase alcançando, mas se você, TDAH, quer ouvir de repente mais episódios da tribo, além dos episódios regulares, que a gente tem um monte de teoria, um monte de coisa de informação, com estudos científicos, e ainda, uma vez por mês, além desses episódios, ouvir gente conversando sobre as experiências delas, sobre esses assuntos que a gente discute ao longo do mês, então vai lá no apoia.se/Tribo TDAH, lembrando que Apoia-se é o nosso único apoio da Tribo TDAH, e vire um TDAH Hyper. E você pode participar desse episódio, assim como pessoas que estão aqui, que vão participar comigo, que foram sorteadas, você vai ser sorteado para participar do episódio, você pode escolher o tema do episódio, tem votação, você ouve o nome do episódio, você recebe parabéns, tem um monte de coisa, além de um grupo secreto exclusivo no Telegram, que é a coisa mais divertida e praticamente 24 horas que existe. E também, falando em aniversariantes, nós temos os aniversariantes do mês! E tiveram algumas pessoas da nossa tribo TDAH que entraram no grupo antes dos aniversários delas, durante as nossas férias da tribo TDAH, e óbvio, elas merecem os parabéns aqui. Raquel Romaine, que faz aniversário dia 3 de novembro, Victor Troc, que fez aniversário dia 16 de novembro, Kel Bonassoli, que fez aniversário dia 20 de novembro, Joyce Regina, que fez aniversário dia 20 de novembro também. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades para vocês! Beijos especiais da Tata. E também tem as pessoas que fazem aniversário em dezembro agora. Jason Silva faz aniversário dia 1º de dezembro, Juliana Cano, que fez aniversário dia 1º de dezembro, Aline Ayumi, que fez aniversário dia 3 de dezembro, Gabriela Monteiro, que fez aniversário dia 6 de dezembro, e Michele, que fez aniversário dia 8 de dezembro. Parabéns, 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 muitas, muitas, todas as felicidades do universo pra vocês. Beijos especiais da Tata. E começando o episódio, finalmente, como eu falei, é uma roda de conversa, isso não é um episódio regular, então tem mais gente aqui comigo. Eu tô aqui com a Lígia e com o Saulo. Se apresentem. Lígia, fale seu nome, pronomes que você usa, sua idade, cidade, estado. Se você não quiser falar a sua idade também, não precisa, se você não quiser. E qual o tipo de TDAH que você é? É bem rapidinho. Meu nome é Lígia, tenho 35 anos, tenho TDAH do tipo combinado e uso o pronome ela. Trabalho com comércio exterior. Saulo, boas-vindas para você também. Fala seu nome, seus pronomes, sua idade, seu estado. E cidade, estado, idade são coisas parecidas, mas enfim, é tudo isso aí. O tipo de TDAH que você... Bom, já começou, né? Agora que eu percebi, né? Você falou o estado, eu já pulei esse requerimento, né? Um bom TDAH. Falei ou não falei? Agora eu já não sei. Ai, eu não Sou lembro. De São Paulo. Vai ser ótima essa conversa, eu já tô adorando. Vai ser demais. Então, sou Saulo Valori, ele dele, 36 anos, eu acho, se eu fiz a conta certa. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou TDAH-I com impulsividade, não sei como funciona esse negócio de tipo de TDAH, mas tenho hiperatividade mental e não física e muita impulsividade. Então você não é do tipo predominantemente desatento, aí você pode ser tanto o tipo combinado, ou tipo misto, que é o tipo da Lígia e do meu, que a gente tem tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade, ou você pode ser do tipo predominantemente predominantemente hiperativo e impulsivo, que não é desatento, ou não é tão desatento,
Na verdade, comparado com outros TDAHs, você não é tão desatento, mas você é mais desatento do que um neurotípico. E aí só que as características mais marcantes em você são a hiperatividade e impulsividade. Eu acho que é por aí. É tipo uns 40% desatento, 90% hiperativo e 60% impulsivo. Então talvez você seja do predominantemente hiperativo e impulsivo. Ou talvez você seja do combinado também, porque essas coisas de quando a desatenção ou a hiperatividade aparece, elas alternam ao longo até do dia, enfim. Vamos, então, começar esse episódio finalmente? E, gente, assim, esse episódio, essa pauta, ela deve estar eu tenho certeza que essa pauta está há mais de um ano escrita, porque teve uma época, acho que ano passado, eu já não... Bom, em algum momento do passado, porque eu já não sei que ano a gente tá. O ano passado, pra mim, pode ser 2... Calma, Não, calma, agora contas mentais, isso... Pra porque mim, a gente tá na segunda esse episódio, temporada de 2020. Então, esse episódio é de dezembro. A gente tá em 2021, mas na minha cabeça, 2021 e 2020 foram um ano só. Tanto que outro dia eu lembrei que eu fiz aniversário porque eu tava achando que eu tava com um ano a menos. Mas, enfim, essa pauta tá pronta há algum tempo, porque há algum tempo atrás eu pedi para as pessoas do Twitter e do Instagram mandarem perguntas. E aí era um episódio de roda de conversa que não deu tempo, obviamente, de falar tudo. Então eu guardei essa parte de relacionamento e sexo pra gente fazer um outro episódio, que estamos fazendo hoje. Inclusive, mais gente mandou mais perguntas, então tem um monte de coisa pra falar aqui. E, assim, sem agressividade, eu não estou ofendendo ninguém, mas eu queria saber como que é a vida amorosa de vocês, e eu coloquei algumas alternativas baseadas única e exclusivamente na minha vida pessoal. Porque a minha vida pessoal... porque a minha vida pessoal passou por várias fases. Então, assim, eu queria saber se a vida amorosa de vocês, de repente ela é assim sempre, ou se é tipo a minha que passou por fases. Por exemplo, se vocês tiveram vários relacionamentos românticos que duraram muito pouco, ou se vocês tiveram poucos relacionamentos que duraram muito, ou se vocês tiveram, assim, nenhum relacionamento sério e só ficaram, ou costumam só ficar com as pessoas, ou se vocês não têm absolutamente nada de romântico em sentido, ou de relacionamento, ou de romance, ou desse tipo de relação em sentido algum na vida de vocês. E que fase, que momento vocês estão, ou como vocês são, geralmente? Na verdade, eu já fui casada, eu estive com essa pessoa por 5 anos e meio, então, assim, eu acredito que foi o relacionamento mais longo que eu tive, sim, 5 anos e meio. Tive uns 2 ou 3 outros relacionamentos sérios que duraram por volta de 1 a 2 anos. Estou solteira faz um tempo. E é verdade, assim, o TDAH, inevitavelmente, eu descobri o meu diagnóstico muito recentemente. Assim, recentemente 1 ano e meio. E olhando retrospectivamente, depois de você se familiarizar um pouco com as características, com as questões específicas, dá para perceber que a neurotipicidade ela dá uma afetada, né? Tudo que é diferente dá uma bugada no cérebro, né? E o relacionamento já é uma coisa complicada, né? Porque são 2 mundos completamente diferentes. E às vezes são 2 mundos neuroatípicos, 2 mundos, né? Um neurotípico e um neuroatípico. E às vezes os 2 são iguais, mas não adianta, né? Cada pessoa é um universo. Então já é difícil. Você estava num relacionamento neurodivergente, ou seja, você TDAH e a outra pessoa neurotípica? Pois é, menina. Olha, eu juro pra você, eu acho que não. Não, porque assim, na época eu também não sabia, entendeu? O que era. Acho que os relacionamentos mais significativos que eu tive, dos 4 relacionamentos mais significativos, 3 ou uns 4 mais significativos, 3 deles, eu juro pra você, pra mim, essas pessoas têm TDAH. Tinha no episódio de TDAH Explica desse mês, tem até um estudo falando que pessoas TDAHs que têm uma tendência, às vezes, a se relacionar com TDAHs, e às vezes a gente reconhece o TDAH nos outros. É engraçado, né? Mas assim, só depois que eu tomei a consciência, que eu soube, né, do diagnóstico, que eu parei pra olhar com esse olho e eu, nossa, isso não é todo mundo?
O não é todo mundo me identifico tanto. Saulo, e você? Como você está? Como você geralmente é? Conte da sua vida amorosa. Então, atualmente solteiro, mas no Os relacionamento... dois solteiros e buscando? Na verdade... Olha a Tata querendo fazer... Mas a gente tá buscando... Não, mas a gente tá buscando qualificação, porque pra dar problema a gente já tem bastante na vida, né? Esse é o problema. Cara, eu acho que como tudo... Pelo menos na minha experiência TDAH, qualquer assunto que você pega você espalha para todas as direções possíveis. Então o relacionamento não foi diferente. A minha jornada assim, na vida alterna entre momentos de relacionamentos longos e momentos de sair pegando todo mundo e não sei, a coisa da novidade e tal, que pega muito no TDAH. Então, nos momentos de solteirice, sair ficando com todo mundo e vários relacionamentos, mas também momentos de ter relacionamentos longos. E ao longo do tempo fui percebendo que relacionamento é uma coisa que você constrói, não que você encontra. Você não acha uma pessoa que combina, pelo menos eu penso assim, né? Eu não procuro hoje uma pessoa que combine comigo, eu procuro uma base, uma pessoa que tenha uns valores que eu acho da hora para que a gente construa um relacionamento, a gente cria ele junto, sabe? Faz sentido. Eu vejo meio assim. Quanto que foi o seu relacionamento mais longo, assim? Quanto tempo? A Lígia foi casada 5 anos, quanto tempo você... 4 anos. Eu já tive tá por aí. 2 relacionamentos de 4 anos, um de 2, um de 3. Então, eu tenho 36, né? Eu tenho chão aí. Sabe, o Saulo, eu tava pensando isso. Eu falei assim, quando eu falei assim, os meus 4 não é significativo, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu preciso lembrar as pessoas que eu tenho também 35 anos, né? A gente tá na mesma faixa, mais ou menos, assim, eu sou um pouquinho mais velha, mas um pouquinho. Então, aqui, eu acho que eu já falei os meus, mas bom, enfim, comigo sempre aconteceu muito isso, assim, eu tinha vários relacionamentinhos, e aí, assim, 2, 3 meses eu enjoava da pessoa, porque aí, 2, 3 meses, pra mim, era aquela fase do acabou a lua de mel. Tirou o óculos cor-de-rosa e de repente aparecem todos os defeitos e eles começavam a me incomodar de uma maneira absurda. E eu falava, eu não quero isso pra mim, isso não combina comigo, ou esse relacionamento não vai dar certo porque se ficar muito tempo isso vai me irritar ainda mais, enfim. Ou porque eu perdi interesse mesmo. E aí, hoje eu tô num relacionamento há 6 anos, a gente há quase 2 anos, praticamente 2 anos estamos morando juntos. E foi um relacionamento que já começou meio complicado no sentido de... Ele sempre foi um relacionamento muito fácil, mas ele começou de uma certa forma não tão fácil assim, porque era um relacionamento ponte aérea de Rio-São Paulo. Então era um relacionamento à distância. E no começo, como não tem dinheiro para ponte aérea e você não sabe se o relacionamento vai continuar, então a gente comprava massagem em cima da hora, ficava caro, então a gente se via uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 meses, às vezes quando a gente conseguia, uma vez a cada 2 meses. Então o primeiro ano pra gente foi muito absurdo. Aí quando a gente completou 1 ano, a gente começou a se programar, a gente viu que ia dar certo. Foi o primeiro ano que os dois completavam em um relacionamento com alguém. Então a gente viu que aquele negócio pelo jeito ia pra frente, a gente começou a se programar mais pra comprar passagens com meses de antecedência, a gente conseguiu se ver mais, mas assim era uma vez por mês. E é uma coisa meio, assim, relacionamento a TDAH, inclusive eu já quero puxar algumas perguntas, é uma coisa meio complicada, né? Inclusive tem uma pergunta de Gabriela Monteiro, que perguntou assim, inclusive tem 2 perguntas muito parecidas, eu vou ler as 2. Gabriela perguntou assim, como lidar com um turbilhão de sentimentos quando se hiperfoca numa pessoa? Uma hora você quer conversar toda hora com ela, mas acha que tá incomodando, e aí achando que não é tão interessante assim, e aí vai se afastando e acaba se auto-sabotando.
Inclusive, essas duas perguntas que eu vou ler são de TDAH Hypers, pessoas que, como a Lígia e o Saulo, são apoiadores da tribo. A outra pergunta é do Regis Nazi, que ele fala assim, que ele sabe que não é só com a gente que acontece a pessoa sumir, que isso tem um nome, chama ghosting. É tipo quando literalmente a pessoa te dá um fantasma, te dá um perdido. E aí ele fala que a frustração é inevitável. Então são esses dois lados, assim, tem esse hiperfoco que a gente tem, principalmente no começo de relacionamento, de eu quero estar com a pessoa o tempo inteiro, e eu penso na pessoa, e eu quero falar com ela, e aí, de repente, às vezes, a gente talvez seja muito emocionado, e às vezes a gente acaba levando meio que um fora, ou... Eu queria saber como é que vocês lidam com isso. Eu não lido. Como assim? Eu aceito. Eu não lido, eu aceito. Eu não lido, eu sou superior a isso. É isso, Saulo? Não é isso não. É tipo assim... É tipo, eu não lido, eu levo um fora e eu fico no cantinho chorando, tomando sorvete, é isso? Não, as coisas são... Eu coloco muito a ideia da moeda, que as coisas sempre tem dois lados, sabe? Então vou voltar pro Regis uma pergunta. Ele perguntou como ser menos emocionado. Eu gostaria de perguntar por que você quer ser menos emocionado? O que tem de errado em ser emocionado? Porque eu já me questionei isso. Sim, mas e aí? Você quer alguém que vai ter um relacionamento com você aceitando quem você é, inclusive o fato de você ser emocionado, ou você vai entrar nessa de adaptar e modelar a sua conduta para encontrar alguém? E se você fizer isso, se você mudar a forma que você se comporta para encontrar alguém, será que essa pessoa que você vai encontrar é uma pessoa que realmente vai encaixar e te fazer feliz? Não é muito mais gostoso se você só e deixa isso ser um filtro para quem se aproxima de você? E aí quem compra a tua emoção e aceita o fato de você ser emocionado vai te trazer uma sensação de conforto e de encaixe muito maior. Eu abracei isso, eu falei... Caguei, eu sou emocionado mesmo. Se a pessoa não aceita que eu sou emocionado, essa pessoa não serve pra mim. Eu sou emocionado. Eu falo assim, eu já viajei estados pra encontrar uma pessoa que eu tinha conhecido na internet. Check. Check mais de uma vez. Se a pessoa não aceita a minha emoção, minha filha, eu não quero viver abafando minha emoção, não. Então, assim, será que vale a pena? Regi, mas eu acho que são dois lados. Não, mas espera, eu acho que são dois lados, porque assim, a gente precisa lembrar também que a gente é realmente mais intenso. Mas... hiperfocado, como o Gabriela falou. Exato. E aí porque eu acho tem esse negócio, né, de tipo, o nosso hiperfoco no começo de relacionamento não é nada que a gente tá fazendo, não é nem trabalho. O trabalho e as obrigações viram secundárias, muitas vezes, pro relacionamento novo. Porque aquela pessoa lá virou nossa fonte gratuita de dopamina, né? Então, a gente vai lá buscar. Mas eu acho que são várias coisas que entram aí nessa equação. Tanto a pergunta da Gabriela, né? Como lidar, e o Regis, como ser menos emocionado no começo. Eu acho que tem uma verdade, sim, no que você falou, Saulo, que em algum momento você vai ter que aceitar que o relacionamento ideal para você é aquele que você pode se expressar dentro da sua verdade. E a gente é intenso, então tem uma parte disso que é aprender a se amar e ver que é muito gostoso você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Aí também conecta com as questões de autoestima, que a gente pode sofrer um pouco, né? A gente cresce falando que tem alguma coisa errada da gente, que a gente é lento, que a gente é isso, que a gente não para quieto, que a gente não sei o quê. E, então, a gente já tem uma pré-programação. E aí, essa questão de, por exemplo, como lidar com um turbilhão de sentimentos. Eu acho que a primeira coisa é o reconhecimento. É você reconhecer que você está nesse padrão de turbilhão de sentimentos e que você tem que sair desse turbilhão. Primeiro porque quando a gente está com tanta coisa na cabeça, existe um véu de... como se fosse uma lente. Você está usando um óculos azul, você vai ver tudo azul. Então a gente precisa tentar baixar um pouco esse turbilhão de emoções
para conseguir se centrar. Porque se você deposita, e eu te falo assim, eu durante muito tempo eu fiquei nesse ciclo de relacionamentos assim que quem eu quero não me quer, quem quer não quero. Sabe aquele poema de, eu acho que é de Andrade, né? De João que gostou de Maria? Exato, é isso aí. É verdade, de Drummond. Por quê? Porque quando a pessoa era assim comigo, me incomodava, eu me sentia invadida, eu me sentia que aquela pessoa, meu Deus, essa pessoa não tem nada pra fazer na vida, que ela tá em cima de mim o tempo todo. E eu era só a pessoa, eu me interessar que a pessoa ia fazer a mesma coisa, e não percebia, né, esse ciclo. E eu acho que a melhor forma de lidar da maneira que eu desenvolvi é o seguinte, é pensar que normalmente isso acontece porque eu não estou tornando a minha vida interessante o suficiente. E às vezes eu tenho que ter um pouco de disciplina, de olhar para isso e falar assim, puxa, é muito legal estar com essa pessoa, mas eu preciso ter o meu mundo também. Mas é muito difícil. É muito difícil, você fica com aquele pensamento obsessivo, é uma área de, exato, é uma área de hiperfoco. Até porque saber, e isso eu tô falando assim muito por experiência também, porque descobrir, principalmente quando a gente é mais novo, e eu sei que na tribo a gente tem ouvintes mais novos, assim, a partir de 15 anos de idade, e assim, quando você tá, por exemplo, no começo, quando você tá na sua adolescência, ou, por exemplo, quando você tá se formando na faculdade, no seu primeiro emprego, saber dosar a medida do quanto o seu relacionamento vai afetar o resto da sua vida, porque às vezes você tá deixando o trabalho e o seu estágio de lado para ficar se preocupando com o meu namorado não respondeu o WhatsApp hoje, é real. E eu, assim, eu fazia isso com 30 anos de idade. Eu sou muito. Não, eu sou muito. Eu faço isso com 35 anos de idade, tá? Exato. Mas, assim, acho que a pergunta mágica que eu aprendi a fazer é o seguinte. Por que eu gosto tanto da pessoa? Eu nem conheci tanta pessoa. E, de repente, eu tô, assim, obcecada por ela. Será que eu gosto da pessoa ou eu gosto de quem eu sou com aquela pessoa? E aí, quando eu passo a me perguntar quando eu passo a me fazer essa pergunta, eu percebo que 90% das vezes eu gosto de quem eu sou com esta pessoa. Então a próxima pergunta é, quem eu sou com essa pessoa? E eu começo a listar as minhas atitudes, os meus sentimentos. E aí eu olho para isso e falo assim, aonde eu posso ser esta pessoa na minha vida sem ter essa outra pessoa como espelho? E aí eu passo a gastar essa parte dessa energia em todos os lugares que eu posso ser a pessoa que eu gosto de ser com aquela pessoa. Porque, na verdade, assim, eu tô hyped, né? Tô assim, viciada em ser eu mesma, né? E aí você vai encontrando uma medida. Eu tenho uma dica pra Gabriela. Aquele meme da... Ai, esqueci. Da Nazaré Tedesco? Não. Eu ia falar que eu sou só o meme da... Ai, eu esqueci o nome dela, daquela atriz famosa americana que faz tudo e é incrível. E ela já tem mais idade. E ela faz absolutamente tudo. Ah, caramba. É um meme que tem uma atriz famosa americana levantando num Oscar e batendo palma de pé, assim. E eu esqueci o nome dela. E eu, tipo, uma pessoa super famosa e eu esqueci. Eu não sei que meme é esse. Mas deixa eu falar pra Gabriela. Então, melhor forma que eu acho, e isso é uma dica que eu falo sempre. Eu acho que Gabriela usa pronomes masculinos, é ele dele. Eu acho que é o Gabriel. O Gabriel. Desculpa. Então, sobre lidar com sentimentos. E, na verdade, uma ferramenta que ajuda a lidar com muita coisa do TDAH, eu fico repetindo isso porque isso mudou minha vida, é meditação. Na meditação, você aprende a dissociar o que você está pensando de você. Então, quando você consegue criar essa distância de que o que você está sentindo não é você, é algo que está passando ali, fica mais fácil de lidar e às vezes até de apreciar aquilo que você está sentindo. Então, criar esse olhar de distanciamento, de a emoção que eu estou sentindo não é eu, não sou eu, ajuda bastante e traz uma calma, assim. Então, acho que, cara, todo TDAH devia praticar meditação, porque ajuda
na atenção, ajuda a lidar com o hiperfoco, ajuda a lidar com a vontade de ir atrás de dopamina, com muita coisa, muita coisa. E amei a sua pergunta aí, Lígia, e tinha uma outra pergunta que eu fazia para meio que controlar isso, que eu achei até que você ia falar ela, que eu tô gostando dessa pessoa ou eu tô gostando do que eu acho que essa pessoa é? Porque às vezes a gente cria toda uma expectativa. A gente se apaixona pela imagem que a gente cria das pessoas, né? A gente não se apaixona pelas pessoas reais. Depois a gente descobre quem são as pessoas reais. Aí a pergunta essa imagem que eu criei, ela tem fundamento? Eu tô com essa imagem da pessoa na minha cabeça, mas por quê? Eu tenho motivo para acreditar que ela é assim mesmo? Eu já vi coisa suficiente para saber ou eu tô fantasiando isso aqui? E aí isso às vezes me chama pra realidade. Mas você sabe que assim, agora entramos no Vortex, né? As pessoas... Posso falar uma coisa que eu fazia? Eu fazia muito no começo do relacionamento. Porque, assim, relacionamento à distância, sério, quem chega... Uma coisa que eu tenho vontade de bater é quem chega uma pessoa, principalmente TDAH, que tá num relacionamento à distância e fala: ai, mas a distância é bom, fica com mais saudade. Mais saudade? Vontade de esganar. Porque, assim, saudade não é uma coisa que TDAH lida direito. E quando tá todo mundo que você conhece em relacionamentos próximos, a coisa que você mais quer no seu momento de hiperfoco no relacionamento novo é simplesmente, sei lá, pegar um transporte público, pegar o seu carro, andar até a casa da pessoa e ver aquela pessoa, não esperar que ela tenha um tempo para falar com você no WhatsApp, que vocês possam se ligar numa chamada em algum horário à noite, depois que todo mundo voltar do trabalho, ou no fim de semana cada um vai estar fazendo alguma coisa. E é horrível. Então, uma coisa que eu aprendi muito, é um pouco assim do que vocês falaram, mas é focar a minha energia, porque hiperfoco é uma energia que você está gastando. E é um tempo que você está investindo em alguma coisa. Que seja o seu pensamento investindo em querendo estar com aquela pessoa e não conseguindo, e você ficar pensando nisso o tempo inteiro. Mas tentar refocar essa energia em outra coisa. Então, achar atividades que você faz que te dão prazer e que, de repente, você pode conversar com essa pessoa depois. Por exemplo, eu gravei muito podcast enquanto eu tava no relacionamento à distância, porque eu tava focando muita minha energia nisso. Mas achar alguma coisa que é pra você. Você faz... pra você. Mas então, Tata, aí você vê, né, que engraçado. Eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, porque o podcast é um lugar que você consegue ser quem você quer ser. Sim. A Tata real, a Tata que agrega, a Tata que ajuda as pessoas. Mas ele envolve uma atividade. Isso, mas envolve você conseguir ser quem você quer ser, independente de ter alguém. Você achou uma forma de expressar você sem precisar do espelho do outro. Faz sentido. Né? E eu acho que esse é o grande segredo, porque quando a gente pega, por exemplo, né, aí fala a pergunta do Regis, né, como deixar de ser menos emocionado. Eu acho que a sua dica, né, isso é uma energia que você despende. E é uma energia que você despende em algo que você não tem ainda a menor noção se é o que o Saulo falou. É real? Não, provavelmente não. Provavelmente é uma projeção, é a imagem que você tem da cabeça, do que você conheceu, do pouco que você conheceu a pessoa. Aliás, minha mãe dizia, quer conhecer uma pessoa, namora com ela, quer conhecer de verdade, casa, mas quer conhecer mesmo divorcia. Porque você precisa conhecer a pessoa no melhor e no pior dela para conseguir entender. E tem que lembrar que a gente está mudando o tempo todo, né? E aí tem que lembrar o seguinte: toda vez que eu tiro o foco de mim e deposito tanto foco no outro, eu também estou dando pro outro o poder de controlar a minha vida, inclusive controlar a intensidade da minha frustração. E aí você coloca tanta pressão naquela pessoa sem saber, que é isso que desmorona o relacionamento. Né? Isso que o cara sente essa pressão, ou a menina sente essa pressão. A gente já sentiu essa pressão. Né? Então lembra isso, assim, essa energia que você põe demais é um estilingue, né? Um espelho, vai e volta. Aproveitando, já puxando esse gancho, eu recebi uma pergunta do Twitter, que é @b_serafim,
que fala que e assim, o ponto dessa pergunta é meio que todo o contrário de tudo que a gente está discutindo, mas que puxa uma coisa que você falou, que assim, como é que a gente lida com aquele sentimento de culpa? É o outro lado, é o sentimento excessivo de que a gente é um problema no relacionamento. Principalmente quando que a gente tem, por exemplo, por causa da autoestima, e de vários problemas do TDAH. Então, assim, principalmente quando você tá namorando mais tempo com a pessoa, a gente sabe que depois que o hiperfoco passa, a gente vai buscar essa energia em outras coisas. Então a gente vai focar em atividades, em trabalho, em amizades, na sua série favorita, em 15 milhões de outras coisas, e às vezes a pessoa que estava acostumada a ser o seu hiperfoco se sente deixada de lado. Sim. E aí começam os reais problemas do relacionamento de um TDAH, que quando você tá morando junto, começam as tarefas domésticas, ou aquela coisa de tipo, você não dá atenção pra mim, ou você mudou, e tem uma série de coisas que pode ter problema no relacionamento. Olha, eu quero muito falar desse rolê da culpa, porque, assim, eu vejo isso como uma coisa que machuca muito as pessoas e pesa muito na vida das pessoas, e eu acho que muita gente não lida bem com essa coisa da culpa. E eu acho que muito disso é porque a gente tem uma balança interna e a culpa ela está conectada de alguma forma ao nosso senso de justiça, né? A gente pesa numa balança dentro da gente a dor que a gente causa e a dor que o outro causou e tenta dizer qual que é mais, e aí a gente acaba achando que a gente está causando mais dor, ou em outras situações é o oposto. O ponto é que a gente precisa abrir mão dessa balança, porque dor não se mede. Não tem como você saber a intensidade do incômodo que algo que você faz causa no outro, porque isso está dentro do outro, não está dentro de você. O máximo que você vai fazer é imaginar, e você vai estar errado. Tem uma pesquisa que eu posso até depois catar a pesquisa para você botar no link, Tata, que prova o seguinte: mais de 99% das vezes que a gente assume o motivo por trás da ação do outro, a gente está errado. E isso acontece porque a gente está usando a gente como modelo para organizar o que a gente acredita que está acontecendo dentro de uma outra pessoa, que é outro universo. Então, assim, a forma de lidar com a culpa é entender que você precisa quebrar essa balança, que dor não se compara, que todo mundo erra e incomoda. E a outra pessoa também incomoda você. Já parou para reparar? Tem várias coisas. Ninguém é perfeito. E aí a pergunta é, por que você é tão compreensivo e acolhedor com o incômodo que o outro te causa e não espera para você o mesmo acolhimento com o incômodo que você causa? Não tem como comparar. Deixa o outro decidir. Não tem que se culpar. É o outro que vai dizer se o que você causa de incômodo por conta de ser quem você é. E digo isso para já emendar aqui. Nunca peça desculpa por ser quem você é. Não faz sentido. Então, se você tem o TDAH e você quer um relacionamento, a pessoa precisa acolher isso. E é ela que vai dizer se incomoda muito ou pouco. Não é você que tem que medir isso. Então, quebra a balança e deixa a culpa para lá. Eu concordo com você, mas eu acho que eu tenho alguns pontos aí de esclarecimento, talvez, ou talvez de divergência, de esclarecimento a te pedir, porque assim, eu concordo, a gente não pode se sentir culpado de ser quem você é, mas todo mundo tem oportunidade de melhoria, né? E assim, falando em culpa especificamente, né? Tanto a culpa quanto a vergonha, elas são, na verdade, sentimentos inibitórios. Então, se há culpa, obrigatoriamente há um julgamento em questão. E aí, esse julgamento, ele está chegando à conclusão de que uma expectativa foi frustrada.
E a grande pergunta é a expectativa de quem? A sua expectativa, a expectativa da imagem que você quer que o mundo tenha de você, que vem a questão assim, será que se ninguém está me validando, então eu não devia ter agido assim? Às vezes às vezes assim, ninguém está te validando porque realmente você pisou na bola. E aí como é que você vai conseguir ter a coragem de se vulnerabilizar na frente do outro e falar assim, nossa, eu fiz uma cagada, desculpa, não sei nem se eu posso falar isso, uma besteira. Fala aí. Desculpa, de coração, né? E o mais importante do que reconhecer o erro tentar não repetir, né? Mas quando a gente fala assim... Antes de você continuar, vamos separar culpa de responsabilização? Porque o sentimento de culpa e o sentimento de responsabilidade são coisas diferentes. Você reconhecer que você errou é fundamental. Tudo que eu falei parte do princípio que você busca ser uma boa pessoa, que você busca corrigir os seus erros, aprender com eles. A questão é que você não precisa da culpa de ser o seu carrasco para corrigir e se responsabilizar por um erro que você cometeu. Não, eu concordo, mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte... Só há culpa porque houve um auto-julgamento e uma autorresponsabilização automática. Você entende o que eu quis te dizer? E às vezes, seja, é o que calma, você falou. Você coloca uma responsabilidade em cima dos seus próprios ombros e você sente que você não cumpriu a responsabilidade, que você acha que o outro tá te dando, que você se colocou, e aí você sente culpa por você não atingir essa expectativa que não necessariamente é uma expectativa do outro, mas pode ser uma expectativa sua com você mesmo. Mais ou menos, assim, eu diria o seguinte, a culpa, na hora que você sentiu a culpa, tudo isso já aconteceu em nível subconsciente, se você nem perceber. O seu inconsciente já processou tudo isso, já fez um julgamento e falou, tá aqui, ó, resultado, culpa. Já joguei no software, tá aqui, culpa. Mas você pensar que a culpa é um sentimento inibitório, derivado de um julgamento, que você fez a nível consciente ou não, na qual a conclusão foi, você foi o responsável. Isso tudo a nível inconsciente. Por isso que a nível consciente você sente, eu não deveria ter feito isso, né? E aí eu acho que a grande questão para tentar identificar, né, se isso é um ciclo vicioso, como o Saulo falou, e a gente precisa sair desse ciclo vicioso, aprender a se amar mais e ter mais autocompaixão, ou seja, tentar oferecer a você mesmo a mesma tolerância que você oferece para o outro, quando o outro pisa na bola com você, ou se é uma oportunidade de melhoria real. E eu acho que a resposta vem muito desse lugar, do tipo, se há uma responsabilização, significa também que houve um parâmetro. Em algum lugar houve um parâmetro estabelecido, né? O jeito certo de fazer é tal jeito. Da onde veio esse jeito certo, esse julgamento do jeito certo? Você tem que descobrir dessa imagem que você tem de você, ou da imagem do mundo, a imagem que você tem do mundo, quanto disso é você mesmo, quanto disso é o que você sempre ouviu da sua mãe que você tinha que ser, quanto disso é o que você sempre ouviu do seu pai que você tinha que ser, o que você não tinha que ser. É difícil esse processo, é o famoso, assim, o que é isso? Terapia, autoconhecimento, meditação, porque é isso, você precisa passar um tempo pensando nessas coisas, para conseguir entender. Nossa, e falar isso assim, pro TDAH é muito difícil, né? Exato. Uma coisa que eu tô aprendendo, e é um processo longo, e vem com o processo vem junto com a aceitação do TDAH, de se entender TDAH e perceber que a gente e o TDAH não tem muito onde um começa e o outro termina, é perceber, assim, essa parte de culpa, porque eu sou uma pessoa que eu me culpo muito por muita coisa. E eu coloco responsabilidades no meu ombro que não necessariamente são minhas, mas às vezes eu também sei que eu não sei falar não, então vai aquela coisa de eu não sei falar não, então eu tô carregando às vezes mais peso do que eu deveria nos ombros.
Então, às vezes eu começo a parar para pensar e tentar fazer isso racionalmente, até que ponto, por exemplo, uma pessoa com quem eu tô, ou seja assim, a gente tá falando de relacionamentos românticos, mas seja, por exemplo, numa amizade ou qualquer tipo de relacionamento, a outra pessoa tá tentando jogar uma culpa em cima de mim, ou se eu tô me sentindo culpada por uma coisa que eu não tenho controle, porque é um sintoma do TDAH. Então, às vezes eu tento parar para fazer esse racional de até quanto eu tenho controle sobre isso. Até quanto tentar, que é aquela máxima do TDAH que todo mundo faz de eu quero só me esforçar um pouco mais, até quanto a gente já não chegou no limite de máximo do esforço que a gente poderia fazer e já está indo muito além do que a gente deveria ou que é saudável para a nossa saúde mental, para tentar agradar outras pessoas. Porque a gente tem um limite, a TDAH também. E nem só isso, você tá enxergando tudo que te levou a fazer a coisa? A questão do julgamento, se tem uma coisa que me dá uma agonia, me tira de mim, assim, é julgamento. A pessoa que passa uma nota, dá uma conclusão para a atitude de alguém com pouquíssima informação, às vezes. Porque o julgamento, ele só poderia, em teoria, ser executado, né, uma vez que você tem conhecimento de todos os fatos e todas as causas que levaram àquela decisão ou àquela situação. Mas a gente sabe que é inevitável, né? Eu acho que é algo que a gente pode cuidar, cultivar. A gente julgar outras pessoas e a gente ser julgado por outras pessoas. É um pouco do que vocês estão falando, é um pouco do que a Li já falou também. Às vezes a gente tá errado. E, assim, ter TDAH não exime a gente de culpa. Não exime a gente de, tipo, tá errado numa situação e estar errado e numa situação e sentir culpa são coisas diferentes. Porque às vezes são coisas que a gente coloca do tipo, eu, sei lá, coloquei a cadeira no meio da sala e a outra pessoa caiu. Ok? Minha culpa, eu posso não fazer isso. Então. Mas eu ficar me culpando porque é por causa da... Assim, tem outros fatores, sei lá, sabe? Porque eu esqueço disso, fazer isso sempre. E eu não aprendi que isso não deveria ser feito... existe até um ponto que eu posso trabalhar isso e como que eu posso melhorar, mas até um certo ponto, a partir dali, não tem até um certo limite que a gente pode fazer. Sim, e eu acho que esse ponto de equilíbrio, Tata, ele chega quando você enxerga que é possível levar uma vida responsável, que significa entender, né, responsabilidade, ela vem quando você enxerga uma relação de causa e efeito entre as suas ações, o que acontece e o que vem delas. É possível levar uma vida responsável, em que você reconhece os seus erros e corrige à medida que você vai aprendendo, sem trazer o sentimento de culpa. Porque eu não acredito que as pessoas são... que exista uma maldade inata, que uma pessoa nasce má. Eu acredito que os erros são sempre frutos da ignorância. De uma falta... Ignorância no sentido de não enxergar a situação na sua completude no momento que você teve que tomar aquela decisão. E aí, você às vezes toma uma decisão errada, faz algo que machuca alguém, e você é responsável por isso, porque você tomou aquela decisão. No entanto, se você olha para a situação que você viveu e você entende que você tomou aquela decisão porque você não tinha pensado em alguma coisa, você não tinha enxergado tal coisa, cabe ali o espaço de você se acolher e entender que você tomou aquela decisão porque lhe faltava informação, porque você, naquele momento, era mais ignorante do que você é agora. E isso permite que você tire a culpa, mas não a responsabilidade. Porque a consequência da sua ação ainda é de sua responsabilidade, entende? Então, eu acho que o equilíbrio está por aí, quando você entende a diferença entre responsabilidade e culpa. Olha, a dica mais importante, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para falar sobre isso é... Você já ouviu falar de uma autora que chama Brené Brown? A Brené Brown, ela é uma pesquisadora texana. Ela estuda já há muitos anos culpa, vulnerabilidade
Esqueci a outra palavra, meu Deus. Shame, vulnerability e medo. Ela escreveu 3 livros que eu recomendo sobre esse tema. A Coragem de Ser Imperfeito, A Arte da Imperfeição e... ai, meu Deus, qual outra? Cadê o... Coragem de Ser Você Mesmo. Basicamente, ela toda a pesquisa dela, e aí os TDAHs vão amar, né, porque a gente está falando de dados, a gente está dando uma lógica, a gente está dando aí todos os dados para você tentar montar o seu modelo, a sua matriz decisória. E ela trouxe um dado muito interessante, isso foi no livro Coragem de Ser Imperfeito, que ela trouxe uma narrativa que ela estava vendo as pessoas que ela considerava mais felizes, as pessoas mais felizes que ela via, as pessoas que viviam de peito aberto, as pessoas que sabiam, assim, que viviam daquele jeito assim que encanta. E ela percebeu que, ao contrário do que ela supunha, as pessoas que eram mais receptivas, felizes e viviam dessa forma de peito aberto, eram as pessoas que sabiam colocar limites nas outras pessoas. E para ela, assim, ela bugou, né, com esse dado. Então ela foi entender melhor. E assim, colocar o limite, você não é ser grosso, não é colocar o limite, tipo assim, sai daqui, sabe assim? Na verdade, você só ser firme. Você pode falar de uma forma muito gentil, falar assim, olha, realmente eu não gosto quando isso acontece, isso para mim realmente é um limite. Por quê? Porque muito da frustração, aí vem, né, da onde eu tirei isso da universidade da minha cabeça, muito da frustração que a gente sente de quando a gente não sabe dizer não, a gente vai além dos nossos limites, quando a pessoa não devolve essa energia pra gente. Por quê? Porque você foi além, você não percebeu, mas você se desrespeitou. Porque você sabia que aquilo ia ser custoso para você, de alguma forma. Você tem a bateria do celular, sei lá, você só tem 10%, você deixou alguém usar esses 10%. Você ficou sem bateria. E aí você não tem como ligar para ninguém. E aí o celular da pessoa carregou e você fala assim, posso usar o celular? Não. Aí você se sente atacado. E você não se sentiria isso se você, em primeiro lugar, não tivesse se sacrificado por essa pessoa. Tô falando babaca essa pessoa. Não, mas assim, na geral é isso. Quando a nossa frustração vem... Não é isso. Eu não fico perto de pessoas que são assim, não. Não, mas é isso. Não, a pessoa faz isso e eu falo assim, você não é não, óbvio que isso é uma metáfora, mas assim, em termos práticos, a nossa frustração vem, a gente se estende, vai além dos nossos limites para tentar agradar o outro. Nem sempre a pessoa vai fazer isso. É culpa da pessoa? Às vezes não. Às vezes não, o ajuste é a gente entender que não houvesse eu mesma inferido ou não tivesse eu atacado a mim mesmo os meus limites, a pessoa ia falar, não ia falar assim, beleza, e você ia sair. Você entendeu? Então, quando você fala assim, por exemplo, até que ponto é a minha limitação, sabe, Tata? Eu acho que, na verdade, a limitação não está na nossa neurotipicidade, atipicidade nesse quesito. Eu acho que a nossa limitação é achar que para a gente ser apreciado, a gente tem que se agredir. E aí, inconscientemente, você está passando esse recado para você. Peraí, eu me perdi. Como é que você conectou culpa com limitação? É porque você tá falando da nossa limitação? Não, porque eu falei isso, que eu tava falando isso, que aquele limite da gente ter que entender até que ponto a gente consegue fazer alguma coisa. Tá, entendi. Então. Agora já perdi, agora lascou, agora bateu o meu TDAH e eu não lembro por que eu tava falando. Não, você falou que você falou... Ai, calma, eu tava com essa frase na língua. Pausa, todos os TDAH. Eu tô lembrando, Tata. Eu vou contar um negócio rapidinho. A gente fez um grupo no Twitter de TDAH, uma mensagem só tinha TDAH. Mano, alguém foi mandar uma mensagem,
aí pousou uma mosca no negócio, e aí ele falou da mosca e não falou o que tinha que falar, e aí a gente se perdeu no assunto. A gente tá assim. Gente, um caos. Ontem eu postei tá um meme de uma menina contando a história que ela se apaixonou por um cara que chamava Harold, e no final o cara nem chamava Harold, chamava Derry, e ela o tempo todo achando que o cara chamava Harold. E aí, assim, típico de um erro clássico de TDAH. E eu fui lá e postei, né? Fui fazer o repost. Falei assim, nossa, TDAH problems, assim. Aí depois a minha amiga manda pra mim assim, mas cadê o resto do vídeo? Aí eu falei, bom, não preciso falar mais nada, né? Eu não postei o resto do vídeo. Gente, pra fechar a primeira parte, esse primeiro episódio, eu queria fazer... E assim, essa é para responder uma pergunta meio rápida, ela não é tão filosófica. É do Pinheiro, ele também é TDAH Hyper, e ele mandou assim: sabendo das nossas dificuldades em organização, aí a gente entra naquela parte das nossas limitações, da parte de culpa que a gente estava falando, e enfim. Ele gostaria de saber se quem tem um relacionamento fixo, se a pessoa que está do seu lado te ajuda, ou se ela literalmente cuida da sua parte de organização, tanto, por exemplo, financeiro, quanto em outros aspectos que demandam uma organização mais atenta, que precisam de mais tempo fazazendo isso. E ele queria saber se a gente acha que as pessoas... que a pessoa ser organizada e estar disposta a até cuidar, talvez, disso pra gente, que pode ser... Se isso pode ser um fator que faz com que o relacionamento dure. Olha, eu acho que depende se vocês dois, essas duas pessoas têm assim, estão morando juntos, dividem, né, o salário, enfim, tem esse tipo de situação. Eu, particularmente, você perguntou se eu estava solteira, né, Tata? Tô solteira, inclusive, aceito pretendentes que trabalhem no mercado financeiro, que possam, de fato, gerenciar minha vida financeira, porque eu não tenho o menor controle e não tenho o menor interesse de gerenciar. Então, assim, eu conto com a lei da abundância para que eu tenha sempre emprego, para que eu consiga pagar minhas contas, porque se depender de organização, eu estou na lama. Lígia, aceito um pretendente ou barra contador. Um contador. Requisitos, por favor. Era um CFO. Como fala? Chief Financial Officer. Exatamente, é isso aí. E eu tô numa fase da vida... Período de teste, fazer o meu imposto de renda. Isso, exatamente. Não, assim, eu tô numa fase da vida que quem quiser cuidar de um problema meu, por favor, cuide. Eu quero mais ser, sabe... A gente já tem tanto problema para resolver, eu acho que também às vezes a gente fica com um pouco de orgulho, a gente não sabe mais pedir ajuda. Ô, Lígia, vou te dar uma dica então. Eu vi um negócio, relutei muito pra fazer isso, porque eu achava de novo, que eu não quero que me ensine a pescar, eu quero peixe mesmo, vamos deixar claro. Então, olha só. Porque é coisa de filme, eu ficava pensando assim, nossa, coisa de gente rica, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, contrata uma secretária executiva, um secretário executivo pra você, pra cuidar das coisas que o teu TDAH te atrapalha a cuidar. Melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa que eu fiz. Me permitiu... Vamos pegar essa conversa aí offline que eu quero já se contar. Vamos, porque, cara, mudou minha vida. Porque, assim, sabe as tarefas que a gente fica postergando, não faz e tal? Essa coisa de organização que eu jogava várias vezes. Contrata alguém pra fazer, cara. Contrata a secretária. Sabe o Diabo Veste Parada? Cara, a Maria, beijo pra você, Maria. Você mudou minha vida. Essa pessoa ama a organização, adora fazer esse trampo, tipo assim, pra ela tá ótimo, e eu me preocupo muito com isso também, tá da hora, porque eu achava estranho essa relação, assim, de, tipo, ter um secretário pra cuidar das minhas coisas, tipo, pessoais, sabe? É uma coisa meio... Não gosto. Eu tenho uma organização horizontal, o meu trampo não tem hierarquia na organização que eu trabalho, então, assim, era meio esquisito pra mim, mas tá de boa, dá pra fazer direito. E, cara, mudou totalmente minha vida. Faz isso daí, você não precisa botar isso no teu namorado, não. Paga alguém pra fazer. Aqui em casa é assim, o Andrei, eu admito, eu confesso, o Andrei cuida da maior parte das tarefas domésticas. Ele fala, cozinha é minha, então assim, enquanto a gente mudou junto, eu falei, eu quero uma lava-louça. Ele falou, eu gosto de lavar louça. Eu falei, então eu não vou entrar naquela cozinha, você não vai ter a gente não vai ter uma lava-louça, a pia é sua. Ele falou, com prazer. Eu falei, ok. Então, ele cozinha, ele lava a louça, ele gosta de fazer essas coisas. Eu fico com outras partes de organização, confesso que não são muitas, mas a gente dividiu e mesmo assim a gente tem uma pessoa que vem uma vez por semana e
cuida da casa, porque mesmo os dois fazendo coisas da casa, não dá tempo de fazer tudo. Ele trabalha pra caramba e quando ele volta pra casa, além de editar a Tributa DH, ele ainda faz live, então ele faz no mínimo 4 horas de live depois de 8 horas de trabalho. Eu, além da Tribo, que é um emprego, e eu tenho meu emprego normal, e atualmente eu tô com mais 2, 3 outros freelancers, isso só nesse mês. Então, nem sempre dá tempo. Ajuda muito ter uma pessoa que faz as coisas, que tá num relacionamento, entende que às vezes eu abraço o caos e as coisas são meio caóticas e me ajuda a organizar as coisas que eu preciso para não ficar tudo pela casa, ajuda. Porque a minha casa tá tudo bonitinha e organizadinha e ele consegue me lembrar que às vezes eu saí, deixei um casaco em cima da mesa, em cima da cadeira da sala e eu esqueci ele ali por uma semana e eu não percebi mais, porque ele virou parte da paisagem. Então me ajuda ter uma pessoa ao meu lado que me ajuda a organizar, mas também ter alguém que trabalha na minha casa que eu não vou ter tempo. Mas você sabe que assim, agora falando sério sobre a questão do que o Saulo falou, eu acho que assim, quando a gente fala assim, tem uma secretária, parece assim muito, né, white people's problems e não conecta. Mas, obviamente, assim, a vida financeira é real, assim, eu sou um caos, assim, eu não tenho grandes dívidas porque eu procuro viver, eu sou muito da filosofia de que eu gosto de viver com muito menos do que eu ganho, porque eu não sou uma pessoa muito iludida, assim, em relação, tipo, nossa, preciso ostentar a marca do ano, essas coisas, sabe? Mas tem uma coisa, assim, que eu venho refletindo e eu aprendi muito, do tipo assim, faxina. Quanto é a faxina? Sei lá, R$200. Nossa, que caro. Poxa, R$200 para 3 horas aqui vai fazer minha casa, meu apartamento pequeno. Eu em 3 horas faço. Mas espera, quando é que eu vou fazer? O dinheiro, ele tem que ser medido em tempo de vida. Se eu tenho uma vida corrida, em que, na prática, eu tenho apenas 5 horas para relaxar, para fazer algo que me dá prazer, e eu vou pegar essas 5 horas e dar 3 para um negócio que eu odeio, que é real, eu odeio limpar a casa, organizar a casa, tudo isso eu odeio. Cara, tá caro. Tá caro, porque o negócio tá fazendo eu infeliz, e não importa, assim, a minha hora de trabalho é 1 hora, minha hora de trabalho é 1 hora, maravilhoso. Se a minha hora de trabalho vale R$10, se a minha hora de trabalho vale R$100 mil. A gente tem que fazer a conta, às vezes, de associar o valor monetário e associar o valor de vida. É o que você falou, Quanto vale sua hora de lazer, né? Exato, tipo assim, eu não tenho muito tempo, tenho outras coisas, tenho os outros projetos. Por quê? Porque é vida para você. Fazer esses projetos devolve para você energia. Eu prefiro pagar uma faxina do que pedir 4 iFood. Exato, e aí eu falo, cara, tem coisa que é investimento, não é custo. Pô, mas deixa eu responder a pergunta lá em relação ao relacionamento. Entendeu? Então, investimento. Mas assim, eu entendo que tem gente que não consegue pagar. Não, claro, E eu sei que assim, claro, a situação do Brasil tá uma merda. Mas o negócio é, se você tem alguém que tá no seu lado que pode te ajudar, não é um requisito do tipo, quero um contador pra namorar comigo pra ser minha contabilidade. Não é um requisito da relação. Não, mas falando sério, aí você vê como a gente conecta com o negócio que a gente tava falando sobre... Mas aí é companheirismo. Calma aí, deixa eu responder a pergunta lá. Eu não respondi deixa eu só terminar. Peraí, agora começou a polêmica. Fala demais. Não, também, mas é que assim, olha só, mas aí falando sério, olha a expectativa que tá se colocando na pessoa que nem chegou ainda na tua vida, que essa pessoa vai ser aquele companheiro que vai te ajudar no negócio. E se ele não for a pessoa, ele for um outro TDAH, que é tão caótico quanto você. Eu acho que a gente tem que aprender... Se ele não for, você escolhe quem vai estar com você, ué. Não, mas assim... Se ele não for, ele não vai ser. Às vezes... Não, mas às vezes você se apaixona por outro TDAH que é 3 vezes pior que você em organização. Aí você vai falar assim, bom, e agora que eu coloquei toda a minha expectativa de resolver minha vida em alguém do meu relacionamento que vai ser companheiro? Tipo assim, você já definiu que a métrica do companheirismo é que a pessoa resolva seus problemas. Eu acho que a gente tem que pensar o que você falou, Saulo, assim, vamos tentar primeiro resolver o problema sem ninguém. Se aparecer alguém que da hora, essa pessoa vai agregar. Essa pessoa não tá
tapando nenhum buraco. Essa pessoa tá vindo para agregar. Entende o que eu quero te falar? Vai, Saulo, responde, Então, porque eu achei que você já tivesse respondido. Não tinha. Eu falei da secretária executiva porque a Lígia entrou naquele assunto lá. Mas o que eu ia falar, em termos de relacionamento, eu acho que eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei antes da gente gravar, que era, pra mim, relacionamento não é uma coisa que você acha, você constrói com a pessoa. Então, tudo é uma negociação. Tem muitas coisas que você, TDAH, vai fazer e vai fazer muito bem, muito melhor do que um neurotípico. Então, se tem as coisas que você não faz bem e a pessoa faz de boa, negocia, cara. Pô, você é de boa pra você fazer isso, que pra mim é difícil? Em compensação, eu posso fazer isso daqui, ó, que eu faço bem, sabe? Eu acho que o equilíbrio pode existir, tem que existir na carga, assim, de quão pesado tá pra cada um, manter aquela coisa. Não precisa dividir, irmãozinho, tipo, é a louça, eu vou lavar metade, você vai lavar metade. Aí tem uma pessoa que adora lavar louça, tem outra que odeia lavar louça. Isso não faz o menor sentido. A gente, sabe, em vez de justiça, quer dizer, igualdade, busca a equidade. Tá todo mundo feliz fazendo o que tá fazendo? Tá bom, não importa o que cada um tá fazendo. Aqui em casa eu compenso, por exemplo, o André cuidar das coisas de cozinha e arrumar. Eu levo e busco ele todo dia do trabalho, porque aqui perto eu tenho carro e aí eu economizo o tempo dos dois, porque a gente vai, assim, e trabalhar perto morar perto do trabalho, se você consegue isso, já é um ganho. A gente mora muito perto do trabalho dele, só que é uma volta, ele demoraria meia hora, mais de meia hora, eu acho que mais ou menos uma meia hora de ônibus, sendo que a gente vai de 10 minutos de carro, no máximo. Então, mas você sabe que aí, Tata, você deu um exemplo prático do que eu ia falar agora, que assim, é um pouco do que, e aí eu acho que conecta bem com o que o Saulo falou, que é o seguinte, também não dá para esperar, quando você diz, o relacionamento é construir. A construção é uma negociação. A negociação deixa implícito que tem algo que você vai ter que ceder. Ou seja, você vai ter que ceder a imagem que você tem do que é um relacionamento ideal para olhar a realidade, para encontrar valor naquilo e para negociar a regra do jogo com essa pessoa, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que eu brinco que a minha avó era uma filósofa lusitana, porque minha avó tinha umas frases assim maravilhosas, e que é como essa daí, né? Como minha mãe do divórcio, a minha avó sempre falava: todo bônus tem um ônus. É isso. E aí é o que você acabou de falar, Tata. Ele tá te dando bônus de não precisar tocar na louça e não precisar comprar uma lava-louça. E você tá pagando um preço. Você escolheu o preço, é um preço que agrega para os dois, é um preço que todo mundo fica feliz, mas tem um preço. Tem um ônus. Olha, eu sou contra viver na base da troca, mas tudo bem. Não é a base da troca, é a base da negociação, é a base da construção. Mas a negociação é uma troca. Eu vivo na base da distribuição. Eu dou o que não me faz falta. Mas a gente tá os três falando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, isso não me faz falta. Eu gosto de dirigir, eu tenho um carro e como eu trabalho em casa, ele fica parado na garagem. Literalmente a hora que meu namorado entra no trabalho é o meu horário de almoço do meu trabalho. Então, não é uma coisa, é uma troca, porque ele não me pediu pra fazer isso, eu faço porque eu gosto de estar com ele e porque economizo o tempo dele. É uma troca que não atinge o seu limite, né? Não viola seu limite. Você percebeu como é diferente? Eu ainda volto ouvindo um podcast, a gente vai conversando, eu tô com isso sobrando, eu tô com o carro sobrando, eu tô com o tempo sobrando, então e eu acho, e relacionamento, a gente tá os três falando a mesma coisa. Relacionamento é isso. Mas é que tem uma diferença sutil escondida aí. Tem uma diferença sutil escondida aí, que é a seguinte: quando você se dispõe a fazer algo só porque, ou contando que a pessoa vai fazer outra coisa, você tá fazendo uma troca. Quando você faz algo porque aquilo não te dói, não atravessa o seu limite, você pode fazer. Se você simplesmente faz porque você pode, imagina o seguinte, vamos imaginar dois relacionamentos. Um em que as pessoas negociam cada coisa e tentam o tempo inteiro medir o quanto de esforço cada um tá colocando no relacionamento e tentando fazer... Mas aí não é um relacionamento, é uma competição, né? Aí eu acho que essa é a diferença. Eu tô pegando os extremos, eu tô polarizando para explicar.
Aí, esse é um. O outro, agora imagina um relacionamento em que cada pessoa faz pelo outro o que pode fazer, o que não te dói, o que não atravessa o seu limite. Se os dois fizerem isso, cara, a necessidade dos dois com certeza vai ser atendida e com abundância, ainda vai sobrar. Então, mas eu acho que isso não aplica só para relacionamento amoroso. É exatamente a história que a gente estava falando lá, acho que foi a hora que a gente se perdeu, né? Do não saber dizer não. Por quê? Porque você faz algo que não te custa, que você não vai cobrar depois porque você fez de prazer. E a vida tem que ser isso. Isso é viver na abundância, né? Eu tenho uma organização baseada nesse princípio. Exatamente. O que eu acho que o ponto que eu estava fazendo não dá, mas também não dá pra gente viver no mundo encantado de Disney em que você não dá nada e recebe o mundo. Eu acho que às vezes a gente cai um pouco nessa ilusão de achar que as pessoas têm que ser do jeito que a gente fantasiou. Na Baixada, eu nunca tive essa ilusão. Sempre tive que correr muito atrás. Não, mas olha, volta a perguntar ali, como é que faz? A gente é iludido, mulher, então, nossa senhora, como a gente é iludida. A minha ilusão da Disney era achar que eu ia me apaixonar por uma pessoa, casar e viver feliz pra sempre. Nossa, eu achava que eu ia encontrar a pessoa mas olha só, a gente é criado. Então, mas como é que a gente vê? A gente vê assim, um cara que aceita você integralmente, um cara, uma mulher, que aceita integralmente todos os seus defeitos, que você não precisa mudar absolutamente nada, porque você já é perfeito do jeito que é, mas e ele? Você entende? Não existe. Se você não quer mudar nada, você parou de evoluir. Isso, eu não quero estar com uma pessoa que parou de evoluir. Exatamente. Mas a gente não para pra pensar o quanto disso é ilusão. É um negócio Disney. Gente, eu vou encerrar a conversa por aqui da primeira parte. Né, a pergunta rápida. Mas a gente encerra a primeira parte aqui e na semana que vem a gente volta com a segunda parte. E não esqueça, ouvinte, você pode ser um TDAH Hyper e participar das nossas rodas de conversa. Você vai lá no apoia.se/tributdh. E você pode, além disso, você tem direito ao grupo secreto no Telegram, você vota nos episódios, você ouve o seu nome nos episódios, recebe parabéns, ajuda a gente a completar as metas para ter rodas de conversa todo mês. E a gente falta pouco para completar a próxima meta, que no momento eu não lembro qual que é, mas é alguma meta muito legal. E é isso. São sempre metas que vão trazer mais episódios. Ou você pode falar comigo lá no Twitter, no Instagram, lá no @tributdh, e manda o que você achou do episódio, como é que você faria, por exemplo, se você tem alguém que te ajuda, se você é uma pessoa que hiperfoca nas pessoas e já foi julgada como emocionada demais, se você sente culpa, se você não sente culpa, enfim. Fala lá comigo no @tributdh, no Twitter e no Instagram. Lígia, Saulo, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado, beijo. Links de contato. Eu sei que a Lígia não tem, o Saulo eu sei que tem. Jabazinho. Filósofo TDAHI no Twitter. Olha, eu vou falar, eu tô morrendo de vontade agora de fazer meu podcast. Eu peço então feedback de todas as pessoas usando o canal da Tata. Eu quero saber se agora eu quero um podcast pra mim, um podcast pra chamar de meu. E é isso, gente. A gente se vê na semana que vem com a segunda parte desse episódio. Beijos da Tata. Tchau. Vamos dar um tchau todo mundo. Tchau. 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 Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Santos, Rafael Nascimento, Mariel, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia,
Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligalbo, Abissai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Van Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Juliana Ávila, Maia Canal, Tainá Raveducci, Érica, Letícia Miller, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Laedson de Oliveira, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Júlia Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yumi, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Anderson Caires, Nia Lulier, Beto, Jéssica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Urquizaz, Bíblia, Ferboni, Roberta, Lucas Ferreira, Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godoy, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolansoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Angeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica, Isabela Farias, Ana Carolina Jansen, Juliana Souza, Fábio Brunetti, Raquel Moraes, Juliana Cano, Júnior, Fernando Emílio, TH, Zaya, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade, Roberto Guidoni, Caroline Duarte, Maria Eugênia Santelli, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Gallenbeck, Marta Martins, Wilson Júnior, Caio Ivo,